A paz e a graça do Senhor esteja com todos vocês, tudo bem? Eu venho trazer um tema hoje que é bastante sensível, mas interessante e necessário que seja estudado. Satanás é velho, o diabo é velho, né? Tanto que esse vídeo vai ter como título: O diabo é velho, mas não sabe de tudo. Satanás, meus irmãos, ele está com a humanidade desde o princípio, desde os primórdios, há 6.000 anos atrás, há cerca de 6.000 anos atrás. E com isso, ele aprendeu muito do nosso jeito, e o diabo é antigo o suficiente para saber alguma coisa, né? A gente vê isso, a gente percebe. Ele, como já traz um título, mas ele é velho. O diabo é velho e geralmente quem é velho sabe alguma coisa, tem experiência. Então o diabo não é sábio porque ele conseguiu isso, mas é porque ele é velho. Eu imagino que qualquer pessoa com 100 anos de vida é sábia para trazer alguma lição. E só que o diabo não traz nenhuma lição, ele é sujo, ele só vem a matar, roubar e destruir. Porém, nós no diante do no continuação dessa mensagem, nós vemos que durante esse período ele conviveu com a humanidade, ele aprendeu tudo sobre o nosso jeito, o nosso modo de vida, o nosso jeito de levar as coisas, o modo como que nós reagimos quando nós estamos sendo tentados, o modo como que nós lidamos com as coisas da vida. E o diabo ele observa, e ele não observa porque a palavra nos traz que os anjos observam para aprender conosco como adorar, né? No nosso culto público, os anjos estão conosco para nos. Eles assistem ao culto. Outra hora eu trago isso mais explanado aqui. E o diabo ele fica nos rondando como ronda uma presa, para que algum deslize que aconteça, ele possa abocanhar e atacar. Nós vemos na primeira epístola do apóstolo São Pedro, no capítulo 5, versículo 8, diz assim: o diabo, vosso inimigo, anda em redor, rugindo e procurando a quem possa tragar. Como leão, irmãos, ele está atento a cada deslize. A cada deslize nosso, o diabo faz questão de nos acusar. Ele faz questão de ser o nosso acusador. Por isso que diz, tanto tem aquela canção de Martim Lutero, que é o hino 588 da harpa, que o grande acusador, né? Ele só é grande à vista humana, porque diante dos servos de Deus ele é reduzido a pó. Mas, continuando a nossa explicação, ele como um leão, ele fica atento a cada deslize nosso, pronto para que a gente caia, pronto para que a gente peque para ele acusar. Ele é um acusador, ele fica ansioso por um pecado e por uma inconstância. Tem uma história, provavelmente não é verídica, mas tem uma lição. Não repare o barulho dos animais aqui. Mas tem uma lição. Ela conta que tinha um homem de Deus que toda semana ele guardava um leite. E ele sempre chegava no lugar com o leite dele ali, ele achava o leite no lugar, ele bebia o leite dele e ele não pecava, não encontrava pecados para acusar. E certa feita, uma família de judeus pobres foi presa por endividamento. E lá na cadeia tinham três aparentemente pessoas que estavam tristes, desanimadas, e certo dia eles estavam rindo, de debalde, de alegria, e eles falaram assim: ora, mas por que eles estão rindo? E eles procuraram saber. E eram demônios. Eles falaram assim: não, nós somos os demônios responsáveis pelos pecados de um servo de Deus. E o servo de Deus que a gente tenta fazer pecar não pecava nunca. E essa semana a gente conseguiu. A gente foi no leite dele, derramou o leite, ele xingou a família, xingou os filhos, e ele pecou por causa disso. Então a gente vê como o diabo fica atento a cada detalhe para nos fazer pecar e assim desligar a gente de Deus, que é o que eu vou falar no próximo ponto.
Nós vemos aqui em Zacarias 3, versículo 1, ele dizendo: Ele me mostra Josué, o sumo sacerdote, diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para o acusar. Então o diabo ele faz questão de nos acusar. Ele faz questão que nós sejamos imputados culpa sobre nós, mas o Senhor já tirou essa culpa. Amém? E não, como eu já falei, ele é responsável por nos acusar, mas não só nos acusar, ele é responsável por nos tentar. Ele tenta o quanto ele pode. Ele tentou Jó de todas as maneiras possíveis. Ele tentou o Senhor Jesus Cristo de todas as maneiras possíveis. Ele tenta. Se há uma coisa que o diabo sabe fazer, é tentar. As tentações vêm. Tiago fala na sua epístola que ninguém diga de Deus sou tentado, porque Deus não tenta ninguém e não pode ser tentado por ninguém. A sua tentação vem da sua própria concupiscência, que é os pecados originados com o diabo na queda do homem. Então você vê que o diabo está aí desde os primórdios. Lá no final da Bíblia, que fala o diabo, que é a antiga serpente, ele é o mesmo, e ele é velho, ele é sábio porque ele é velho. Ele conhece, ele passou milhares de gerações, ele viu as expressões faciais dessas pessoas. Ele olhava assim, tá irado e aquela coisa. Então quando você tá irado, às vezes você não fala nada, o diabo sabe que você tá irado. Aí você vira e diz: mas ele lê meu pensamento. Não, o diabo não tem poder para ler o seu pensamento, mas as suas expressões faciais é o que você demonstra, é o que você aparenta deixar acontecer. O diabo sim percebe, porque ele é velho, ele sabe de muita coisa. Mas aí está o pulo do gato, está o ponto onde eu quero chegar. O diabo sabe de muita coisa, o diabo é velho, mas o diabo não sabe de tudo, porque somente quem tem a onisciência é Deus. E somente aquele que consegue. Porque os anjos, você vê bem, os anjos entre si eles se comunicam sem pensar, porque eles não têm esse filtro que é o corpo. Que nós temos o corpo, nós precisamos que a fala ou as expressões esbocem o que a gente está sentindo. Os anjos não. Eles comunicam, pensou, falou. Agora a gente não, a gente tem como pensar e vou pensar uma coisa e vou deixar falar outra. E nesse ponto, não sei se você compreende o que eu quero dizer, Cristo foi tentado, mas sendo Deus foi vitorioso. E nós, se estivermos anelados com Ele, temos poder para vencer o mundo, temos poder para vencer o diabo. E com isso, nós somos vitoriosos porque nós alcançamos a misericórdia de Deus. E ao meditar nessa mensagem, nós entendemos que o diabo não tem poder. Ele sabe de muita coisa, mas ele não sabe de tudo. E acaba que o pai do engano, o pai da mentira, a gente tem como enganar ele. A gente engana o diabo quando a gente chega com o coração sincero, como o coração de Ana, e chora diante de Deus. E às vezes os nossos lábios não falam nada. Muitas vezes, quantas vezes eu oro muito mais em espírito e em silêncio do que com os lábios? E eu tenho certeza que Deus me ouve. Não tenho dúvidas disso. Assim como Ana, assim como o salmista narrou. Então, não se precisa se preocupar. O diabo é velho. O diabo sabe de muita coisa, mas ele não sabe de tudo. Quem sabe de tudo é Deus. Quem sabe do que você precisa é Deus. Quem tem o controle da sua vida e dos seus pensamentos, quem observa os seus pensamentos é Deus. Então confie nele que ele pode te abençoar, que ele pode te ajudar e te salvar, que é o principal. Confie nele, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, o mais ele fará. Não precisa temer ou se atemorizar, porque o diabo é velho, o diabo é sábio. Sim, o diabo é sábio, porque a Bíblia nos fala: não ignoreis o ardil de Satanás. Porém, o que é o ardil de Satanás diante da comunhão divina e da oração? A comunhão divina que você adquire nas águas do batismo e na Santa Ceia, e a oração que você adquire de graça, você adquire sozinho. Para a Santa Ceia e para o batismo você precisa de um ministro ordenado, mas para a oração você precisa apenas de um coração sincero diante de Deus. Chegando-se a Ele com um coração sincero, Ele te ouve, Ele não hesita em te ouvir, porque Ele é o seu Deus, Ele cuida de ti.
O diabo não tem poder. O diabo já venceu. Como diz o hino 581 da harpa cristã, essa canção de Martim Lutero que eu citei no início, o grande acusador dos servos do Senhor já condenado está. Vencido cairá por uma só palavra. Amém? Que o Senhor te abençoe nesses tempos tão difíceis. Vou começar com alguns vídeos aqui nesse canal e Deus me inspirou. Vou deixar o link do artigo assim que sair disponibilizado aqui embaixo na descrição. Né? Eu faço parte de uma página de teologia junto com o pastor Michael, né? Acervo da teologia, e sempre eu posto sempre eu posto artigos neste blog. Eu vou deixar o link aqui para você acessar os conteúdos. Tem do pastor Michael, da esposa dele, do missionário Darcy Júnior, e tem inúmeros outros servos de Deus que escrevem neste blog. Que o Senhor Jesus te abençoe e te acompanhe nesses tempos tão difíceis. Fique com essa palavra. O diabo é velho, o diabo é sábio, mas ele não sabe de tudo. Deus te abençoe.